Mauro, eu estou perguntando, né? Perguntei para o Vamp e agora pergunto para você e para o Flávio, porque vocês são críticos do trabalho do Renato. E eu já deixei claro que aqui no programa tem um pouco essa divisão de alguns que gostam mais do trabalho do Renato, outros que não gostam. O Renato não é uma unanimidade, né? Em lugar nenhum. Sempre gera essa divisão do Renato. E por isso que aqui no programa é legal, porque cada um pensa uma coisa. Você acha que nesse Mundial, Mauro, o Renato está tendo mérito pelo que jogou contra o Borussia, pelo que jogou contra a Internacional e passou, ou não? Ou você acha que é mais mérito do time do Fluminense, atuações individuais? Porque eu tô vendo nesse Super Mundial, a minha opinião, uma volta por cima do Renato. Não para ficar marrento, para deixar claro que ele é foda, não. O Renato nitidamente teve uma queda depois do Flamengo. Quando ele não ganha no Flamengo e sai do Flamengo. Quando ele perde aquela final de Libertadores. Vai pro Grêmio. Um Grêmio também com time fraco e briga para não cair. Você acha que essa pode ser uma volta por cima do Renato? E outra, Mauro, você acha um bom trabalho do Renato no Fluminense, sucedendo o Mano Menezes? Boa tarde a todos. O Renato teve Luiz Soares, né? Melhor jogador do Brasil naquela temporada, né? Não era um time tão fraco, não. Luiz Soares carregou nas costas. O Renato sempre é isso. No começo do trabalho dele tem um impacto, depois quando exige um repertório maior e tudo, aí ele não consegue sustentar. O que ele fez ontem foi um bom trabalho, mas nada de especial. Montar um time que soube pressionar o adversário em alguns momentos, se defendeu bem, tomou sufoco, o goleiro brilhou. Esse roteiro é conhecido. É um roteiro conhecido. O que tem de inovador nisso? Funciona, às vezes funciona. E a gente tem que colocar no contexto, sem tirar o mérito da vitória do Fluminense, tá? Foi uma vitória importante, marcante. A gente não se pode colocar todos os europeus no mesmo balaio. O balaio do Bayern, do PSG, é um. Hoje é 1º de julho de 2025. O balaio da Inter não é esse. Não era nem quando superou os dois rivais, Bayern e Barcelona, na Champions League. Aquelas duas classificações foram superação de um elenco que é claramente inferior ao dessas equipes, que são melhores, o Bayern que aqui está e o Barcelona que veio para o Mundial. Por isso foi tão elogiada a Inter, pela superação. Só que a Inter, que sonhava com a tríplice coroa, a gente tem que falar isso, porque o torcedor muitas vezes não acompanha, e nem tem obrigação, o futebol internacional com a devida atenção. Então ele vê vice-campeão europeu, imagina que é o segundo melhor time da Europa. Não é. E nunca foi na temporada passada, embora tenha superado adversários melhores do que ele, porque a Copa é mata-mata, é futebol. Tá? A Inter sonhava com a tríplice coroa, liderava o campeonato italiano com folga, perdeu para o Napoli do time. A Inter foi eliminada pelo Milan, seu rival, na Copa Itália, outro título perdido, e foi humilhada pelo PSG na final da Champions League. A Inter perdeu seu técnico, que aliás comanda agora o Al Hilal e se classificou. A Inter liberou 4 jogadores, 2 titulares durante a competição, um deles, o Çalhanoğlu, apareceu na praia de férias, isso gerou uma crise ainda maior, porque o time perdia, ele estava na praia. Lautaro criticou, o presidente do clube criticou e tudo mais. A Inter vive uma crise e tenta ainda cicatrizar feridas de uma humilhação que foi a maior goleada sofrida por um time numa final de Liga dos Campeões. Foi essa Inter que o Fluminense pegou. Ela é diferente da Inter que eliminou o Bayern, ela é diferente da Inter que eliminou o Barcelona, se superando de forma heróica, espetacular. O time saiu de uma vibe maravilhosa para uma crise das maiores, por conta de tudo que aconteceu de ruim naquela final, naquela goleada, naquela humilhação, saída do técnico e agora problemas entre os jogadores, um que está jogando, o outro que foi lá para a praia, esse tipo de coisa. Então, o Fluminense aproveitou essa oportunidade e bateu a Inter, que é um time reativo, que tem dificuldade para propor o jogo. Nós comentamos o jogo, transmitimos, eu comentei o jogo da Inter contra o Barcelona, os dois. Posse de bola, 28%. 28%. Então o Fluminense enfrentou o time, o Renato disse, ele foi bem, porque ele entende, deve ter entendido, deve ter estudado ao mínimo, né? Que a Inter gosta de jogar em transição, gosta de jogar menos tempo com a bola contra esse tipo de adversário, está com o técnico interino, e o Fluminense deixou a bola com a Inter, subiu a marcação, teve méritos, fez um gol rápido, né? O goleiro brilhou, e fez um ótimo jogo e venceu a Inter. Se a Inter estivesse num outro estágio, a vitória seria muito difícil. É diferente o PSG jogando a Vera, não o PSG contra o Botafogo, que botou várias reservas, fase de classificação. O PSG que pegou agora o Inter Miami, que foi um adversário duríssimo para o Palmeiras, e amassou em poucos minutos. Esse PSG, o Bayern de Munique, o Barcelona se aqui estivesse, o Liverpool se aqui estivesse, o Arsenal se aqui estivesse, jogando a Vera, esses estão num patamar. Nem o Manchester City está. A derrota de ontem não foi surpreendente. O Al Hilal tem ótimos jogadores,
o Inzaghi como técnico, ele que era da Inter, que é muito bom, e é um time que vê nessa competição uma oportunidade, os jogadores, de aparecerem para o mundo, porque o Campeonato Saudita não tem repercussão, por mais que seja transmitido em muitos lugares, inclusive no Brasil. Mas não repercute como a Champions League, como o Campeonato Inglês, o Espanhol e outros mais relevantes do que o Campeonato da Arábia Saudita, apesar de tantos bons jogadores e craques que lá estão. O Manchester City é um time que encarou como pré-temporada, trazendo jogador machucado para se recuperar, novos jogadores, Guardiola revezando os atletas, se referindo à temporada que não acabou como a temporada passada. Eu acompanhei a coletiva e vi ele falando isso 2, 3 vezes, até meio que ato falho, porque a temporada não terminou, agora terminou, né? Então, é diferente o nível de competitividade, e a gente tem que falar isso, porque isso é a realidade. E eu vejo muita gente na mídia tentando torar a pílula o tempo todo, fazer comparações que não cabem. São adversários diferentes. Ah, mas a Inter foi vice-campeã. Pois é, vamos lembrar aqui, vamos trazer para a América do Sul, vamos levar para a América do Sul. O Palmeiras foi eliminado em 2022 pelo Atlético Paranaense, chegou à final da Libertadores, certo? O Palmeiras era pior que o Atlético? Não. Tinha elenco muito melhor que o Atlético Paranaense, que está na segunda divisão agora. No ano seguinte, o Palmeiras foi eliminado em casa de novo pelo Boca Juniors, que só avançava nos pênaltis. O Palmeiras tinha time inferior ao Boca? Não. Era um elenco melhor que o Boca, mas foi eliminado e o Boca foi à final. Perdeu o Fluminense. O Flamengo foi eliminado na temporada retrasada pelo Olímpia, da Libertadores. O Olímpia tinha time melhor que o Flamengo? Não tinha, mas eliminou. No ano seguinte, caiu, ano passado, o Peñarol, que foi a semifinal. O Peñarol tinha time melhor que o Flamengo? Não tinha, mas eliminou. As Copas são assim. Aqui está acontecendo, acontece na Champions League também. A Inter não está no patamar do Bayern. A Inter não está no patamar do PSG, desde que essas equipes joguem para valer, né? Estejam realmente encarando as coisas como elas devem ser encaradas, com seriedade numa competição oficial, e não achando que isso aqui é um passeio, né? Então, não tiro o mérito, é uma grande vitória, o Renato fez um bom trabalho, mas não faz do Renato um técnico maravilhoso, melhor por um jogo, isso é uma tolice, na minha opinião. Não faz do Fluminense uma campanha sensacional, porque o Fluminense sofreu com o San Hyundai, o Fluminense correu risco contra o Mamelodi Sundowns de ser eliminado até, sofresse um gol, isso está na campanha também. Mas ontem teve uma atuação muito boa, dentro de uma proposta que foi, digamos, compatível com o cenário, que não tem nada a ver com os jogos de outros times, cada time é um time, cada elenco é elenco, cada adversário é adversário, e venceu. Agora, as comparações, colocar do mesmo nível, transformar o Renato num técnico fantástico, eu acho que às vezes chega até, em alguns casos que eu vejo, até oportunismo. Até oportunismo. Porque eu pergunto até a alguns coleguinhas que ficam agora enchendo a bola do Renato o seguinte: quer trocar o técnico do seu time pelo time do Renato? Eu não trocaria, nunca, do meu. Nem do time do técnico do Racing, que eu não gosto nem um pouco do Gustavo Costa, acho um trabalho também bem limitado, apesar de todo sucesso, pode parecer contraditório, mas enfim, eu acompanho o time e vejo o que acontece, também não trocaria não, se ia trocar 6 por meia dúzia. Mas há quem goste. Então, a sugestão é, se você acha tão bom, você trocaria o técnico do seu time pelo Renato Portaluppi? Fica aí a questão. Eu até já falando aqui, né, no debate com o Mauro, não trocaria pelo Felipe Luiz. E o Mauro sabe, eu sempre fui um dos caras que elogia o Renato, eu gosto do trabalho do Renato. Eu gosto do futebol que os times do Renato jogam. Eu gosto do futebol que os times do Renato jogam. Não trocaria hoje pelo Felipe Luiz? Não. Agora, eu só discordo do Mauro, que eu acho o seguinte, eu acho que essa Internazionale, ela é do patamar do Bayern. Eu não acho que ela joga o futebol do Bayern. Aí que tá. Porque o Bayern joga um futebol mais bonito que o da Internazionale. Joga um futebol melhor que o da Internazionale. Agora, eu acho que ela é do patamar do Bayern. Por quê? Porque ela disputa de igual para igual com o Bayern na Champions League. Ela eliminou o Bayern, eu sei que era outro treinador, que era outra situação. Mas a Inter, ela eliminou o Bayern do jeito feio dela. Que é aquilo que eu digo. Quem joga melhor, Flamengo ou Palmeiras? Futebol, para mim, o Flamengo. E eu coloco o Palmeiras no mesmo patamar do Flamengo hoje. Por quê? Porque é tão competitivo quanto, porque disputa títulos de igual para igual. Então, eu até entendo quando o Mauro diz, o Bayern joga muito mais que a Inter, joga. Só que o patamar, eu coloco no mesmo patamar. Porque a Inter está sempre chegando na Champions League. A Inter hoje é o maior time da Itália, é o que conquista mais títulos, não conquistou esse ano o italiano, mas é o time que sempre chega no campeonato italiano, que sempre vem chegando na Champions League, né? A Inter chegou em 2 finais de Champions League recentes. Então, eu discordo do Mauro disso. Eu acho que o patamar hoje da Internazionale é o mesmo do Bayern. Joga melhor que o Bayern hoje? Não.
Não joga melhor que o Bayern. É mais difícil para um time brasileiro vencer o Bayern de Munique? Talvez seja. Mas eu acho gigante o feito do Fluminense, porque, para mim, a Internacional ela está entre os gigantes europeus. Ela não joga o melhor futebol na Europa, mas ela chegou em 2 finais de Champions recentes. Então, para mim, ela está ali. Está no patamar do City, está no patamar do Real, está no patamar do Arsenal. Para mim, está até acima do Arsenal, porque chega muito mais que o Arsenal. Thiago. O Arsenal joga um belíssimo futebol, mas ele nunca chega para disputar o título. Sempre quando é para disputar, no inglês chegou e escapou. Entendeu? Eu acho isso, Mauro. O patamar da Internacional, eu coloco com o patamar dos gigantes europeus. Por isso que eu disse e repetiria. O Fluminense, para mim, ontem, derrubou um gigante europeu no mata-mata. O patamar, eu acho. Não, mas discussão. Não, mas esse não é o patamar histórico. O patamar da Inter é muito maior do que o do Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain não tem história, não tem camisa, não tem nada perto da Inter. A Inter é gigantesca. Mas não é a história que estou falando. Estou falando do momento. Do momento. Eu falei a data até 1º de julho. Não estamos mais na Champions League. Muita coisa aconteceu nos últimos meses, nas últimas semanas. O time entrou numa crise tremenda. O time foi humilhado. E você citou o Arsenal. O Arsenal competiu, pelo menos, com o PSG, que havia eliminado o poderoso Liverpool, o melhor time do mundo na temporada, talvez. A Inter foi atropelada por esse time, amassada, humilhada. Eu sei, mas eu digo de patamar, entendeu? Porque então, eu sei que você está falando do momento, mas o momento é que ele fica na da Champions. No patamar histórico, o Milan também está nesse patamar, a Juventus, que está com o time pior, também está nesse patamar, são os 3 gigantes italianos. Eu não estou discutindo a história, estou falando do momento do time de futebol. O que esse time pode produzir? O time da Inter hoje não consegue produzir tanto, ele não está no seu auge. O Bayern de Munique perdeu aquela eliminação, ganhou o Campeonato Alemão, que foi importante para ele, porque tinha perdido o anterior, mas a gente viu, é outro nível de futebol. Agora, se as pessoas olham para o campo, elas veem algo diferente do que eu vejo, ok. O que eu vejo é um time fortíssimo e um time em crise, jogando muito menos. Com muito menos capacidade de marcar, competir, criar, causar desconforto para o adversário. É o que eu vejo. Agora, se as pessoas veem algo parecido, ok para elas também. A minha opinião. O que eu não vou fazer, é o que eu vejo muita gente fazendo, é média com o torcedor. Não vou fazer. Que nem aconteceu agora com relação ao Palmeiras. Eu falei e repito. Até antes do jogo do Botafogo, o pior futebol de um brasileiro desse campeonato, desse mundial, era o do Palmeiras. Aí ganhou do Botafogo. Fala aí. O Elemento, eu vou falar que foi o pior quando agora o time jogou melhor. É a mesma coisa. Eu escrevi até na rede social. Quando um sujeito, um aluno, tira uma nota baixa, ele é o pior da classe. Tira a pior nota, tirou 0. Aí ele estuda, na outra prova tira 10. Ele virou o melhor da classe. Então, o Palmeiras era o pior dos 4 do futebol a apresentar. Quando ele vence o Botafogo fazendo uma boa partida, não espetacular, mas uma boa partida, ele muda esse patamar. E o Botafogo, covarde que foi, vira o pior brasileiro, na minha avaliação. As coisas mudam, gente. Elas não são eternas. Mas a gente convive hoje com uma dificuldade cognitiva e uma limitação intelectual de muita gente, e esse raciocínio raso, que é estimulado pela imprensa muitas vezes, de ficar tudo calculando dessa maneira. Sem olhar o jogo, a gente tem que olhar o jogo. Prestar atenção no jogo e ver o que os times produzem e são capazes de fazer. É isso, são times diferentes. Os momentos são diferentes. O Manchester City não é hoje o time que as pessoas imaginam. Ele está sendo reconstruído. E ontem isso ficou claro. 2 jogos com muitos gols, um com a Juventus, agora com o Al Hilal. Quer dizer, o time do Guardiola geralmente tem defesas fortes. A temporada retrasada, inclusive, ganhou um jogo em cima da defesa, jogando com 4 zagueiros, em diferentes posições. Então, se as pessoas elas olham o Manchester City e pensam, nossa, o Manchester City não é mais aquele time. Talvez seja daqui a 3 meses, quando voltar a temporada, dependendo do que o Guardiola vai conseguir fazer com um novo time, um novo elenco jovem, que está sendo todo reformulado. Então, esse é o ponto. E as pessoas não entendem também o seguinte, muitas equipes europeias estão aqui fazendo uma transição na temporada. Nem todos estão no seu auge, nem todos estão jogando o seu máximo. Isso não é passar pano, não é ser eurocentrista, nem ser adepto do viralatismo, é ser realista. Ser realista. Eu procuro ser realista. Não faço média. Não esperem que eu faça a média. Não esperem que eu minta para você, torcedor, tentando dourar a pílula para ganhar like. Não quero seu like. Eu não quero sua audiência à base de mentira e fazendo média. E desafio também os coleguinhas que estão rasgando seda para Renato Portaluppi, por exemplo. Troque o Renato pelo técnico do seu time. Você trocaria? Se você é um dirigente, contrataria? Não com base em 1 ou 2 jogos, mas com base nas 2 últimas temporadas no Grêmio e no desastre que foi a reta final dele no Flamengo, quando foi preciso mostrar alguma coisa a mais. É isso. Tentar ser coerente.
e não ter medo de falar o que pensa, e muito menos fazer média com o torcedor. Não vou fazer média, isso não é meu trabalho. Meu honesto. Não, e até por isso que eu acho que o nosso programa tem a audiência que tem, tá? Isso aí. Agora, é aquilo. Também não acho, não sei se o Mauro acha, também não acho que eu estou fazendo média. Mas eu elogio. Não é você, não. Você sempre fala isso do Renato. Não estou falando de você. Se eu estivesse falando de você, eu ia falar, Thiago, eu discordo de você por isso. Eu estou falando de muitas coisas que eu vi, de cada coisa, ontem para hoje. Meu Deus do céu. Não, eu também ouvi coisas de pessoas que já vêm criticando o Renato. Aí agora o cara é genial. É de um jogo, 2 jogos, com o Borussia e agora é genial. Então o desafio é esse. Contrata para o teu time, você contrata. Você troca o técnico do seu time pelo Renato? Eu duvido. Não troca. Não é isso. Isso acontece muito com o Fernando Diniz também, que é um técnico controverso. É quando o Diniz faz um jogo bom, olha o Diniz, não sei o quê. Eu pergunto, você quer o Diniz do seu time? Com todos os prós e contras que as propostas de jogo dele apresentam? Vai querer? Você contrataria se fosse dirigente? Provavelmente não. Então, assim, isso é muito conveniente, gente. Você pega um resultado, boa atuação, parabéns ao Renato, tá? Parabéns ao Fluminense, parabéns ao Ares, parabéns ao Fábio, parabéns ao Cano, que ainda dá um caldo. Estou elogiando todo mundo. Eu não estou em momento algum a desmerecer a vitória do Fluminense, nem tentando diminuí-la. Apenas estou colocando os pingos nos is, as coisas como elas são. A Inter hoje não é um time tão poderoso. Hoje, tá? Junho e julho de 2025. No último dia de um mês, primeiro dia do outro mês. O Fluminense aproveitou e venceu. Se a Inter fosse de um patamar mais alto, a vitória seria muito, muito, muito mais difícil. É isso que eu estou dizendo. Simples assim. Não, e isso eu acho de verdade, tá? O nosso programa ele é foda por causa disso. E isso que o Mauro falou, eu acho que é o grande diferencial da gente aqui. A gente não deve nada pra ninguém, a gente fala o que quiser e que se dane. Nem chefia de Jovem Pan, eles nem se metem no que a gente fala. Suaviza por aqui, suaviza por ali, nada. Aqui a gente fala tudo, e tudo realmente. Agora, o Bruninho Prado ainda não participou do nosso programa. Bruno Prado, demorei para te chamar hoje. Mas, Bruno, eu discordo do Mauro, é só nessa... Entendo o que ele diz, o futebol. Agora, patamar eu coloco a Inter, eu até entendo quando o Mauro diz, eu tô falando agora, esse momento. Só que é a atual finalista. Foi um mico? Foi ridículo. Mas é a atual finalista de uma Champions League. Por isso que eu coloco nesse patamar. Hoje, eu colocaria a Inter entre os top ali. Vamos lá, um ranqueamento. Gigantes europeus. E aí embaixo, grandes europeus. Eu colocaria a Inter hoje como gigante. Junto com o Real Madrid, junto com o Paris Saint-Germain, junto com o Liverpool, junto com o Manchester City, junto com o Barcelona, junto com algum... eu posso ter esquecido algum. Mas eu colocaria a Inter nessa porque ela teve em 2 das 3 últimas finais de Champions. E por isso que eu acho que foi gigante, né? O que conquistou o Fluminense. O seu pai... Ele até disse, eu entendo, ele falou, para mim o maior feito desse Super Mundial foi o Botafogo, porque venceu o Paris Saint-Germain. Eu discordo de novo. Para mim foi o do Fluminense porque foi no mata-mata. O Botafogo venceu o PSG, foi histórico, foi lindo, mas não valia uma vaga. O Fluminense não. O Fluminense, ele vence a Internazionale de Milão, ele elimina a Internazionale de Milão. Concordo com você. Eu acho que o título do Fluminense tem mais peso, porque, primeiro, era um PSG com reservas, achando que ia ganhar quando poderia. Aí, quando viu que a coisa estava feia, começou a colocar vários jogadores. O Fluminense enfrentou um adversário que hoje não está no mesmo nível do PSG, o final da Champions mostrou isso, e o pós-Champions, mas era um jogo eliminatório, isso tem um valor. Eu falei ontem e vou repetir, o Flamengo venceu o Chelsea, para mim, jogando muito bem. Mauro, eles estão não sei se venceria no mata-mata. É que eu preciso para um break na Rádio Jovem Pan. Deixa o programa tá bombando de audiência, Kaique. Mas eu sei que a gente tem que chamar um break. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Fala, Mauro, fala. Não, assim, o Flamengo venceu o Chelsea jogando muito bem. Não sei como seria um jogo eliminatório. Eu imagino que seria mais difícil. Eu acho que o Palmeiras vai enfrentar mais dificuldade com o Chelsea do que o Flamengo enfrentou. Não tira o mérito da vitória do Flamengo.
Mas no mata-mata, acho que o comportamento muda, entendeu? O comportamento é outro. Os jogadores entram com outra vibe, é outra história. O Bayern mostrou isso, o PSG mostrou. Gente, o PSG perdeu o Botafogo. Aí o Palmeiras joga com o Inter Miami, só para ganhar. Eles pegaram os caras, amassaram o comércio e tudo. Pô. Quer dizer, ali você vê que é outra coisa. Vamos resolver esse jogo rápido. E resolveram. Existe, de fato, um abismo dessa elite, a elite, tá? Os melhores do momento, jogando a vera, e os times de outros continentes. Agora, esse Al Hilal é um time europeu quase, né? Ali é outra história. Tem muito mais dinheiro ali do que qualquer time sul-americano. A gente tem que também se ligar para isso. Você pega ali os valores das contratações, é um time caríssimo, caríssimo. Né? É um negócio totalmente fora da realidade aí do futebol saudita, né? A bolha. Não, é surreal. Tanto que ontem eu até dizia, né? Pô, é bom pro Fluminense, né? Que tá passando o Al Hilal. Mas, cara, é um timaço. É bom, é bom. É melhor você pegar o Al Hilal do que o Manchester City. Mas é um timaço. A gente vai falar já desse jogo do Al Hilal. Agora, Bruninho, o Mauro concordou comigo nessa situação. Porque seu pai achou que o PSG, o Botafogo venceu o PSG, foi maior, um feito maior que o do Fluminense. Pra mim, não foi. Para mim, o do Fluminense foi o maior feito até agora nesse Super Mundial, porque foi mata-mata contra o atual finalista da Champions League. Você concorda com o papai? Concorda com o pilhadinho? O que você acha, Bruninho? Boa tarde, Bruninho Prado. Bom, boa tarde. O do Botafogo valeu vaga também. Se ele não ganha aquele jogo, ele estava eliminado. Se ele empata aquele jogo, ele está eliminado. Ele não passaria. Valeu vaga. Eu acho que o do Botafogo foi mais surpreendente. O de ontem eu achei que podia dar. O do Botafogo, não. Do Botafogo eu achei que não tinha chance alguma. O de ontem eu achei que podia dar. Sim, o do Fluminense acaba sendo mais importante porque foi já numa fase mais avançada. Mas assim, o do Botafogo eu acho que foi o mais surpreendente. Acho que o do Botafogo eu não via, assim, eu achava muito fora do normal. Que se acontecesse uma vitória do Botafogo. Do Fluminense eu achava possível, eu achava a Inter favorita, sim. Mas eu achava mais possível que isso acontecesse. Mas é uma grande vitória do Fluminense, uma vitória fantástica, que deixa... É um campeonato que está sendo disputado pela primeira vez, isso é importante ressaltar, porque a gente tem parâmetros de outras disputas, outras competições, e sempre cada campeonato tem a sua história, cada campeonato tem a sua maneira. Esse formato nunca aconteceu. E assim como acontece na Copa do Mundo de Seleções, resultados surpreendentes eles acontecem, eles vão aparecendo. E há circunstâncias, né? A Inter de Milão é um time que ela teve uma queda, de fato, no final da temporada. É um time que... Bruno, a gente vai voltar aqui para a Rádio Jovem Pan, tá? A gente já está de volta, Kaique. A gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan. Vou esperar aqui a regressiva do Kaique para a gente voltar de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Pode concluir, Bruninho. Então, a Inter teve uma queda no final da temporada, e talvez até física mesmo. A Inter é um time que precisa jogar numa intensidade altíssima, né, para chegar onde chegou. O jogo com o Barcelona, o confronto com o Barcelona foi num nível de disputa física absurdo, muito fora do normal, e o time teve uma queda. E saiu o Inzaghi, chegou o Chivo, né? O Chivo, ele era da base da Inter, foi pro Parma, salvou o Parma do rebaixamento, agora está tendo a oportunidade de dirigir a Inter. Mas é o time que foi vice-campeão em 2 das últimas 3 edições da Champions League. Então, é um time forte, é um time que está num patamar alto da Europa, tem uma outra maneira de jogar, ele é diferente do Bayern, do City, do Barcelona. Não é um time que faz questão de pressionar, de ter a bola, de ter o domínio do jogo. E aí é um mérito do Fluminense, né? O Fluminense se adaptou a um adversário, né? Ele fez o gol cedo e deu a bola para os caras. Dessa forma que foi agora a Liga dos Campeões mudou, né? Sim. No geral ela terminou em 4. Aí depois ela elimina o Feyenoord, Bayern e Barcelona. E aí perde a final. Então, assim, o Fluminense fez o gol cedo, que foi muito bom. O Fluminense começa o jogo, faz o gol. E aí ele deixa a bola com a Inter e sabe que a Inter não fica tão à vontade com a bola. E o Renato foi muito bem em montar a equipe, porque ele fez 2 mudanças, né? Ele colocou um terceiro zagueiro e colocou um volante mais marcador, que foi o Bernal, o uruguaio, que começa com o Hércules no banco e começa, então, 3 zagueiros e mais um volante de marcação na frente desses zagueiros. E mesmo se não fizesse o gol cedo, acho que a estratégia seria a mesma. Com o gol cedo, então,
aí consolidou totalmente a estratégia. O Fluminense sofreu pouco. O Fluminense, acho que ele sofre mesmo dos 25 do segundo para frente, que aí também o Fluminense mais cansado, aí interveio o Fábio quando precisou, pegou e bola na trave. Então foi uma grande vitória do Fluminense. O Arias, para mim, o melhor jogador de time brasileiro nesse Mundial. Acho que o Arias é o grande destaque dos times brasileiros no Mundial. E o Renato, né, sobre o Renato, eu coloco assim, o Renato como um treinador que está inserido num contexto de Série A de brasileiro. Acho que o Renato ele tem um nível parecido ali com o Cuca, com o Dorival. Eles são mais ou menos da mesma idade, eles ganharam mais ou menos as mesmas coisas. E o Renato é um cara que ele está dentro, ele está há muitos anos na Série A, então em time grande. Então ele é um técnico para o nível de Série A de brasileiro. Se ele está há muito tempo, ele tem esse nível. Aí é gosto, eu gosto mais da maneira que um joga, outro joga. Acho que tem alguns patamares aí. Eu coloco o Renato, o Dorival e o Cuca mais ou menos parecidos ali, e claro, cada um tem o seu jeito, o seu estilo. Aí acho que tem 2 treinadores que são mais jovens, que eu acho que são evoluções aí na teoria, que podem ser melhores e maiores que esses, que eu acho que eles são caras que estão dentro já de uma evolução do jogo e acho que eles têm condição de fixarem muito grande, que são o Felipe Luiz e o Rogério Ceni. São caras que talvez seja uma evolução desses dois. Que está lá no México, né? O Diniz, acho que é um negócio meio à parte, né? E eu acho importante ter um cara como ele, um cara que leve as ideias dele. Eu acho importante ter um cara que pensa como ele, que joga como ele. Eu acho que é legal, acho que ele acrescenta bastante. E ele ganha e perde como qualquer um, e às vezes quando ele perde... todo time perde bola na saída de bola, né? O Flamengo perdeu algumas. Quando é o time do Diniz que perde, cai o mundo, assim. Mas hoje todo mundo tenta sair com a bola no chão porque o jogo pede isso. Só que quando é o time do Diniz, o problema para ele é que ele fazia isso antes de todo mundo, aqui no Brasil, não fora. E agora todo mundo faz, erra e acerta, o time dele também acerta muito, só que quando é o time dele que perde uma bola, o Vasco, antes dele assumir, teve um jogo que o Vasco perdeu, teve uma saída de bola terrível ali do Vasco, acho que foi o João Vitor que errou, contra o Palmeiras. Se fosse o Diniz ali, nossa senhora, acho que era o Felipe de interino ainda. Se fosse o Diniz, era capaz de falar, tá vendo? Pô, o Diniz nem treinou o time, mas é culpa dele isso aí. Não, foi em Brasília. Foi em Brasília, foi que o Palmeiras ganhou de 1-0. Então, o Diniz, acho que ele tem um jeito muito particular e tem os veteranos, que aí eu acho que eles alcançaram outro patamar. Aí tem o Felipão, o Luxemburgo, o Tite, que são caras mais velhos que ainda não se aposentaram oficialmente, mas acho que vão trabalhar cada vez menos. Mas eu coloco o Renato ali, com Cuca, com Dorival, caras que estão há muito tempo na Série A, não acho nenhum dos 3 brilhantes, acho 3 bons treinadores, e acho que o Felipe e o Rogério, dos mais jovens, eles têm um potencial de serem maiores ali. Acho que são evoluções que vão acompanhando a evolução do tempo.